Pedro Nuno Santos, ex-secretário-geral do Partido Socialista e atual deputado do Partido Socialista, tinha colocado em pausa o seu mandato na Assembleia da República, diz o próprio, por razões pessoais, e 6 meses depois de colocar em pausa o seu mandato, voltou à Assembleia da República e voltou com um estrondo, fazendo críticas ao governo português e, enfim, eu também acho que há muito para criticar. Eu só não teria cara para fazer qualquer crítica se fosse do Partido Socialista, muito menos se tivesse sido ministro de António Costa, mas enfim, e se cada um dorme com a sua consciência, Pedro Nuno Santos dormirá com a sua, mas fez também grandes críticas internamente, dizendo que José Luís Carneiro é uma figura mais corajosa e que há muitas cobras no Partido Socialista, basicamente. Não disse desta forma, evidentemente, mas vamos ouvir o que diz Pedro Nuno Santos, fazer alguns comentários e também algumas críticas, não só a Pedro Nuno Santos, como à cara de pau que o próprio tem sobre, enfim, a sua vida política, que basicamente dá a entender quase que começou do zero, quando nós todos sabemos que Pedro Nuno Santos não é propriamente um rapaz novo na política portuguesa. Vamos ouvir. Eu tenho muito mais respeito pelo José Luís Carneiro do que pelos estaticistas que estão à espera que venham tempos mais fáceis para o PS avançar. E, portanto, nem o PS precisam de taticistas. O que nós precisamos é de gente com coragem. O regresso com estrondo ao Parlamento gerou divisões no PS. A Renascença, Mariana Vieira da Silva, não gostou da postura do ex-líder. Nós não podemos sistematicamente achar que quando nos disponibilizamos a nós próprios para os lugares e as lideranças dos partidos somos corajosos e quando os outros mostram a mesma disponibilidade são taticistas. Pelo meio dos ataques, António Costa também foi atingido. No final de 2023, o PS já tinha perdido o país. José Luís Carneiro avança para a liderança do Partido Socialista depois de se encontrarem 75 mil euros em São Bento. Foi o Pedro que disse, não fui eu. É verdade, descobriram 75 mil euros em São Bento. Antes de ouvirmos os últimos 30 segundos, Pedro Nuno Santos quis marcar a agenda política. Não sei se vai de novo disputar a liderança do Partido Socialista, não sei se vêem a vida política de José Luís Carneiro como estando a prazo. Eu, da minha parte, vejo, não por qualquer, enfim, antipatia pessoal que tenha por José Luís Carneiro, mas por ser relativamente evidente que o próprio é um líder a prazo, na medida em que ele está numa fase particularmente difícil do Partido Socialista, mas não só, está na fase mais difícil de sempre do Partido Socialista em democracia. E eu não creio que ele vá mudar a direção do Partido Socialista. José Luís Carneiro vai continuar a trajetória descendente do Partido Socialista do ponto de vista político, não tenho grandes dúvidas disso. Resta saber quem é que lhe vai suceder e por que razão. É porque, reparem, não havia muitas figuras disponíveis para a liderança do Partido Socialista, apesar de que Miguel Prata Roque na altura considerou, segundo as palavras do próprio, o que teria muita graça, diga-se de passagem, mas enfim, lamento que não se tenha dado esse momento caricato na política portuguesa, mas José Luís Carneiro não terá grandes condições para continuar na liderança do Partido Socialista, porque o próprio vai continuar a trajetória descendente do ponto de vista eleitoral. Não creio que consiga roubar muitos votos à AD, até porque eu admito que, pessoalmente, a AD não está a resolver a maior parte dos problemas que o eleitorado à direita do Partido Socialista valoriza, nomeadamente a questão da imigração, os preços da habitação. Eu tinha visto nos últimos 2 anos, os preços da habitação subiram 30%, isso tem uma ligação direta com a imigração, evidentemente. Vocês não podem enfiar cá quase 2 milhões de pessoas e dizer, bom, isto provavelmente não tem nada a ver com a procura no campo da habitação, quer dizer, é uma piada de mau gosto dizer uma coisa dessas, e portanto, como os problemas persistem, mas o eleitorado não vai ver seguramente em José Luís Carneiro a resolução do problema da imigração, tampouco vai conseguir galvanizar uma esquerda para garantir algum voto útil, que também não é assim tanto no Partido Socialista. Não acho que José Luís Carneiro tenha margem para crescer, é um produto político fraco, que não tem propriamente uma agenda política, não tem direção política do ponto de vista partidário e, portanto, acho que José Luís Carneiro está a prazo. Pedro Nuno Santos voltar para a liderança, também não vejo que isso seja vantajoso para o Partido Socialista. O Partido Socialista, no meu entender, provavelmente será dos partidos que mais se vai apoiar em António José Seguro por razões evidentes para tentar dar continuidade política ao partido, mas acho que
Apesar de que na próxima eleição poderemos ver algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, e isso admito, a saltar do Partido Social Democrata para o Partido Socialista, porque não são propriamente pessoas muito ideologicamente motivadas e, portanto, saltam para uma figura que dá a sensação de ser mais serena e relativamente mais competente face a um desiludido, mas eu acredito que Luís Montenegro, e ele sabe perfeitamente disso, e por isso é que tem seguido as agendas do Chega, sabe perfeitamente que o seu eleitorado principal, ou o eleitorado que lhe garantiu a vitória, vamos dizer assim, é precisamente um eleitorado que está preocupado com muitas das agendas que o Chega defende, nomeadamente a redução da imigração e etc, mas eu acredito que essencialmente vão começar a haver desiludidos do Partido Social Democrata. Resta saber, e eu acredito que não, se José Luís Carneiro os vai conseguir captar, e aqui vai nascer uma oportunidade para André Ventura. E Luís Montenegro, muitos dos danos políticos que sofreu foram auto-infligidos, o que é uma coisa bastante pior. Mas enfim, vamos só ouvir os últimos 30 segundos da notícia. E os elogios a José Luís Carneiro não são só elogios. Apesar de sermos do mesmo partido, há muita coisa que me distancia de José Luís Carneiro. Eu sou um social-democrata de esquerda e, portanto, não sou adepto de nenhuma estratégia centrista, nem nunca serei adepto de nenhuma estratégia centrista. Depois da suspensão de mandato que durou 6 meses, Pedro Nuno diz que regressa para combater um governo medíocre. Mas logo no primeiro dia, a guerra também se fez dentro do próprio partido. É preciso uma cara de pau sem tamanho para criticar qualquer governo que seja. Eu não estou aqui como advogado do diabo ou como advogado da AD genericamente. Deus me livre, na verdade. Tenho feito várias críticas ao governo da AD. São francamente insuficientes, são gestores de decadência, não têm uma direção política à semelhança do Partido Socialista, mas Pedro Nuno Santos, que foi ministro de António Costa, que foi secretário-geral do Partido Socialista e que teve um desastre completo no único ato eleitoral que ele participou. Acho que só participou num ato eleitoral, se não me falha a memória, não sei se foi um, se foram dois, mas acho que foi um, e que levou o Partido Socialista para um dos piores resultados de sempre, convém não esquecer isso. É um dos homens que fez parte dos piores executivos deste país. António Costa, que destruiu este país com a imigração e que dificilmente vamos recuperar dessa situação. Eu acredito que é perfeitamente possível, mas é preciso uma viragem radical de políticas do ponto de vista da imigração e, aliás, termos qualquer controle fronteiriço, genericamente falando. O espaço Schengen é para terminar neste momento, não há cá condições para isso sequer, a identidade nacional está colocada em causa, não que Pedro Nuno Santos se preocupe com isso, mas caramba, como é que é possível um homem destes vir-me de um governo do António Costa, ter sido um dos piores secretários-gerais do ponto de vista de legitimidade política que teve no ato eleitoral? Como é que ele volta para o Parlamento Português e diz assim: bom, o José Luís Carneiro é um centrista e tal, e portanto eu sou mais à esquerda, este governo é medíocre e portanto alguém tem que o combater? É preciso ter uma falta de vergonha na cara sem paralelo nenhum. O homem volta e quase que dá a sensação: olhem para mim, sou uma figura nova no Partido Socialista, eu ausentei-me 6 meses e, portanto, provavelmente eu mereço a vossa confiança, apesar de já ter sido ministro de um dos piores governos do Partido Socialista, de ser mais à esquerda do que o José Luís Carneiro e, portanto, todos os problemas que a maior parte dos portugueses reconhecem vão piorar nas minhas mãos, caso algum dia, num cenário absolutamente trágico, Pedro Nuno Santos possa vir a ser primeiro-ministro, coisa que eu duvido, e depois disso, este governo é uma tragédia, é medíocre e alguém tem que o combater e, portanto, cá estou eu para tratar dessa situação. Enfim, Pedro Nuno Santos lança o caos no Partido Socialista, já teve pessoas a responder-lhe, como vocês viram nesta notícia, e está de volta e, portanto, um homem que vai passar despercebido, não tenho grandes dúvidas disso, mas quis entrar com um estrondo e aqui está. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.